A Pétala Vermelha, de Otávio Augusto, parte 7, capítulo 34. Durante toda a noite, com o pensamento fixo em Maria, José Antônio não conseguiu dormir. Os pássaros começaram a cantar e ele percebeu que o dia já estava amanhecendo. José Antônio levantou-se da cama, colocou algumas mudas de roupa na mala e saiu em direção ao aeroporto de Confins. Durante o trajeto, ficou imaginando a melhor forma de fazer a abordagem à ex-esposa. Sabia que a sua atitude era arriscada, mas não podia esperar o prazo sugerido por Rosemary. Assim que chegou ao aeroporto, José Antônio correu para o balcão de informação. Por favor, a que hora sai o próximo voo para Porto Seguro? Às 10 horas, respondeu a simpática atendente. O senhor pode dirigir-se ao balcão daquela companhia aérea. Muitíssimo obrigado. José Antônio virou-se e saiu apressado na direção indicada. Para sua sorte, o voo não estava lotado. Após comprar a passagem, ele foi para a sala de embarque, onde ficou andando de um lado para o outro esperando a hora de partir. Quando enfim o serviço de alto-falante do aeroporto chamou os passageiros para se apresentarem no portão 4, José Antônio usou da prerrogativa de embarcar antes dos demais, em face da sua idade. Que loucura estou fazendo, disse ele em tom baixo. Após cumprimentar o comandante e os comissários, ele caminhou para sua poltrona, que ficava na janela do lado direito do bogue. Aqueles minutos que antecediam ao voo pareciam uma eternidade para ele. Com 10 minutos de atraso, o avião partiu rumo ao litoral sul da Bahia. Alguns trechos de forte turbulência deixaram-no mais apreensivo ainda. José Antônio somente relaxou quando viu o mar se abrindo à sua frente. O cenário de águas verdes cristalinas, tocando a areia da praia junto às falésias, era ideal para um reencontro tão aguardado por ele. Quando sobrevoaram um pequeno povoado, o comandante anunciou que estavam sobre Caraíva. Pouco depois, ao passarem por uma praia cheia de coqueiros, com as águas ainda mais transparentes, o comandante anunciou que aquela era a Praia do Espelho, uma das mais caras do Brasil, com condomínios luxuosos, onde magnatas do Rio e de São Paulo tinham suas casas de praia. Logo em seguida, o comandante voltou a chamar a atenção dos passageiros para a vila de Trancoso, com a famosa igrejinha do Quadrado. Nesse momento, José Antônio sentiu as batidas do coração ficarem mais fortes. Pouco depois, passaram por Arraial d'Água e chegaram a Porto Seguro. Assim que pegou sua mala, ele caminhou em direção aos táxis que estavam estacionados à sua frente. Quanto está uma corrida para Trancoso, companheiro? R$ 150. Vamos fechar em 120? Negócio fechado. Vamos rápido porque estou com pressa. Quanto tempo leva a viagem daqui a Trancoso? Entre 50 minutos e 1 hora. É a primeira vez que o senhor vai lá? É sim. Ouvi dizer que é um local muito bonito. Paradisíaco, corrigiu o motorista. A estrada cortava várias fazendas enormes, sendo possível observar o gado pastando e as plantações de mamão e eucalipto. À medida que o táxi se aproximava de Trancoso, José Antônio sentia a ansiedade aumentar. Assim que o motorista virou à esquerda em um trevo e as primeiras casas surgiu à frente deles, José Antônio sentiu a ansiedade aumentar. Ponto final, disse o motorista, apontando para a cerca de tocos de madeira. Ali começa o quadrado. José Antônio agradeceu, pagou ao motorista e saiu. Quando entrou no quadrado, viu uma iogurteira à sua direita e caminhou para lá. A ansiedade aumentava em velocidade espantosa, fazendo com que ele trêmulo suasse frio. A senhora poderia me informar onde fica a pousada das borboletas? Perguntou ele à balconista. É ali naquele beco, respondeu a moça. O senhor caminhará uns 20 metros e verá o portão da pousada à sua direita. Obrigado. Depois eu retorno para tomar um iogurte. José Antônio deu alguns passos em direção à pousada e parou bem no meio do quadrado. De repente, sentiu-se sem coragem para prosseguir, com medo de uma reação indesejada da mulher que mais amou em sua vida. Ali,
Ele permaneceu estático por algum tempo, sem saber o que fazer. Olhou para sua direita e viu uma pequena lojinha. Decidiu caminhar até lá para comprar um boné e um óculos. Caso não tivessem coragem de falar a verdade para Maria, passaria por um mero turista, pois dificilmente ela o reconheceria. E assim ele fez. Saiu da loja com boné e óculos escuros. Daquele jeito até sua filha teria dificuldade em reconhecê-lo. A distância que separava a loja da pousada era apenas de poucos metros. À medida que caminhava, José Antônio ficava mais tenso e sentia a respiração ficar mais difícil. De repente, ele se viu em frente à pousada. Sobre o portão, uma linda placa de madeira com o entalho de uma borboleta vermelha e amarela, seguida por outras 3 menores e um nome: Pousada O Repouso das Borboletas. José Antônio fechou os olhos, suspirou fundo e adentrou o local. O terreno era grande, com uma área gramada onde havia uma piscina no centro. À sua esquerda, uma linda casa de 2 andares. À sua direita estavam os 5 apartamentos para os hóspedes, cada qual com sua varanda e rede. À sua frente, a área onde era servido o café da manhã. Exatamente ali, uma menina lavava os pratos e talheres. Assim que o viu, ela lhe perguntou: "Posso ajudá-lo?" "Pode sim. Tem algum apartamento vago?" "Tem sim. Aguarde um momento que eu vou chamar a dona da pousada." A moça saiu em direção à casa e José Antônio sentiu os lábios tremerem, indicando a vontade de chorar. Rapidamente ele tirou os óculos, enxugou uma lágrima que escorreu pela sua face. Pouco depois, ouviu a voz da menina conversando com uma mulher. Ele estava de costas e ficou sem coragem para se virar, mas percebeu que estavam vindo em sua direção. Naquele momento, seu batimento cardíaco disparou. "Bom dia, senhor, tudo bem?" perguntou a senhora assim que se aproximou dele. José Antônio criou coragem e virou-se. Sentiu faltar-lhe o ar. Com esforço tremendo, respondeu: "Tudo bem. O senhor deseja um quarto, certo?" José Antônio fez um sinal de positivo com a cabeça. "O senhor deseja conhecer o quarto?" Novamente ele acenou com a cabeça. Maria percebeu que havia algo de estranho com aquele hóspede. "Vamos lá, acompanhe-me." Maria seguiu na frente e não viu os lábios dele tremendo. Os óculos escuros escondiam a lágrima que descia. "Este é o nosso quarto", disse Maria após abrir a porta. "Temos ar-condicionado, frigobar e TV. A cama é de casal e o colchão é muito confortável. O banheiro é amplo e tem água quente. O preço da diária em baixa temporada é R$ 60. Tudo bem, eu vou ficar. O senhor pode deixar sua mala e vir comigo para preencher uma ficha com os seus dados. Está pensando em ficar quantos dias? Talvez uns 5 dias. Maria e José Antônio retornaram à área onde o café era servido. Anexo a ela havia uma pequena sala de TV, onde funcionava a recepção. Maria entregou a ficha ao hóspede e pegou um caderno de anotações para relembrar os seus compromissos naquele dia. José Antônio, assim que recebeu a ficha, ficou sem saber se escrevia os dados corretos. Certamente Maria iria reconhecê-lo assim que lesse a sua qualificação. Por outro lado, estava sem coragem para tocar no assunto que o havia levado a Trancoso. Com as mãos trêmulas, ele começou a escrever o seu nome verdadeiro. Depois preencheu os espaços destinados à data e local de nascimento, ocupação e residência. Após, deixou a caneta em cima do balcão sobre a ficha. Displicentemente, Maria pegou a ficha e começou a lê-la. Pouco depois, a expressão tranquila sumiu, e ela demonstrou o espanto que tomou conta de sua fisionomia ao olhar para José Antônio. Este, por sua vez, percebeu que ela havia descoberto a sua identidade. Com o coração quase saindo pela boca, ele levantou a mão direita e tirou o boné da cabeça. Em seguida, tirou os óculos escuros. Ao ver diante de si o marido que julgava estar morto há mais de 48 anos, Maria sentiu a pressão baixar e desmaiou. José Antônio, com a agilidade de sua mocidade, antecipou-se à queda dela, segurando-a em seus braços. "Socorro!" gritou ele. "Ajude-me, pelo amor de Deus!" Imediatamente a moça que o recepcionou quando ele chegou à pousada veio correndo. "O que aconteceu?" "Acho que ela teve uma forte emoção e acabou desmaiando. Onde podemos encontrar um médico?" "Vamos colocá-la aqui no sofá, eu já vou telefonar para o doutor." Com a ajuda da funcionária,
José Antônio colocou Maria deitada no sofá. Logo depois, a moça pegou um copo de água, molhou a ponta dos dedos e começou a dar leves tapas na face da patroa. Dona Maria, acorde. Por favor, volte. Chame logo o médico, ordenou José Antônio. Assustada, a moça levantou-se e caminhou em direção ao telefone. Quando começou a discar, viu a patroa se mexendo, levando a mão à testa. Ela está acordando, disse a funcionária, aliviada com a recuperação de Maria. José Antônio estava junto à ex-mulher, rezando para ela recuperar-se completamente, pois, do contrário, nunca se perdoaria. Haja visto ter sido alertado por Rosemary de que o coração de sua mãe não suportaria tamanha emoção. Maria abriu os olhos e ficou olhando para José Antônio. Estava aérea sem entender o que estava se passando. Quem é você? Por que está fazendo esta brincadeira comigo? Isso não é uma brincadeira. Eu sou o seu Zezé, lembra-se? Maria voltou a fechar os olhos. Por um segundo pensou que tivesse morrido, tendo encontrado o finado marido. Onde estou? Você está na sua pousada? Maria abriu os olhos novamente e olhou ao seu redor, vendo a funcionária Diana e todos os móveis que guarneciam a sala de TV. Tornou a olhar para José Antônio. Indubitavelmente era ele mesmo, diante dela o marido que não via há 48 anos. Apesar das marcas do tempo, poderia reconhecê-lo em qualquer lugar do mundo. O que está fazendo aqui? Você está morto. José Antônio balançou a cabeça, fazendo gesto negativo. Toque em mim e veja que estou vivo em carne e osso. Maria seguiu a sugestão dele, apertando a sua mão. Apesar das rugas, é a mesma mão que tantos carinhos lhe fez, disse ele. Maria começou a entender o que estava se passando e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Eu vim para lhe explicar tudo o que aconteceu. Por que você demorou tanto? Perguntou ela enquanto limpava as lágrimas que rolavam pela sua face. Esta é uma longa história. Contratei um detetive particular para buscá-la em Pedra Rosada. Alguns meses após eu saí fugido de lá, mas você tinha desaparecido. Ninguém na cidade tinha qualquer informação ao seu respeito. Por que você não me disse que estava grávida? Maria ficou ainda mais surpresa com aquela pergunta. Como você descobriu que tenho uma filha com você? Eu a conheci ontem, no jantar de aniversário dela. Por muito pouco não nos encontramos na casa de Rosemary. Maria não estava entendendo nada. Como ele descobriu que Rosemary era a filha dele? Zezé, por favor, explique-me o que está se passando. Como você chegou até a Rosemary? Como você conseguiu se salvar daquele acidente? O que você fez da sua vida? Vamos ter uma longa conversa. Eu fiquei ensopado de suor, tamanha preocupação quando você desmaiou. Seria possível tomar um banho primeiro? Claro, e eu vou preparar um suco enquanto você toma banho. José Antônio levantou-se e caminhou até seu quarto. Antes de entrar no banheiro, seu telefone celular tocou. Era Beatriz. Filha, tudo bem com você? Onde o senhor está, papai? José Antônio ficou em dúvida sobre qual resposta daria. Como estava a 1000 quilômetros de distância, decidiu falar a verdade, pois a bronca pelo telefone era menos ruim do que pessoalmente. Eu estou em Trancoso, na pousada da Maria. Eu não acredito que o senhor fez isso, disse Beatriz enquanto levava as mãos à cabeça. Papai, o senhor está ficando velho e perdendo o juízo. O senhor não poderia ter agido sozinho. Nós havíamos combinado de que a Rosemary daria um jeito de trazer a mãe dela aqui a Belo Horizonte. Ela já descobriu quem é o senhor? Acabou de descobrir. E qual foi a reação dela? Ficou um pouco assustada, mas já passou. Não precisa se preocupar, pois está tudo bem. Eu preciso desligar, porque vou tomar um banho para ter uma longa conversa com ela. Espere, papai. Antes que acabasse de falar, Beatriz ouviu o sinal de telefone desligado, o que a deixou ainda mais irritada. José Antônio desligou o celular e entrou no banho, satisfeito por ter superado a primeira etapa. Capítulo 35. Maria fez o suco de abacaxi e ficou aguardando Zezé retornar do banho. Aqueles poucos minutos custaram a passar. Em sua mente, ela pensava na época em que teve a certeza de que ele havia escapado do acidente. Durante alguns anos, ela carregou esta certeza consigo. Com o passar do tempo, mudou de ideia, convencendo-se da morte do marido. Agora a presença dele ali provou que a sua primeira intuição estava correta. Pouco depois,
José Antônio retornou para a sala de TV. Estava usando calção, camiseta e sandália. Tome um pouco de suco. Eu aceito, muito obrigado. Maria serviu-lhe um copo de suco. Suas mãos ainda estavam trêmulas. Como você conseguiu escapar do acidente? Os jagunços se espalharam na beira do rio para não deixar você fugir. Eu pulei da caminhonete alguns metros antes da ponte. Como foi uma curva e o mato ao redor da estrada estava alto, ninguém me viu pular. Logo depois eu ouvi o barulho de caminhonete caindo no rio, por isso eles não me acharam. Você teve muita sorte. José Antônio estava em dúvida se falava ou não o motivo que levou a pular da carroceria da caminhonete. Após breve reflexão, decidiu não omitir nada. Não foi bem sorte. Eu vi o Silvio falar para eu pular. Como isso pode ter ocorrido se o meu irmão estava morto? Perguntou Maria com a expressão de que não tinha acreditado naquela afirmação. Depois daquele dia, eu passei a ter certeza de que a vida continua após a morte. Eu estou lhe dizendo. Ouvi o Silvio falar para eu pular, e foi somente este o motivo que me levou a pular da carroceria. Do contrário, eu não teria escapado. Apesar do longo tempo sem se verem, Maria conhecia bem o ex-marido e sabia pela expressão do seu olhar que ele estava falando a verdade. No meu coração, eu carregava a certeza de que você estava vivo. Noite após noite, eu esperei você vir me buscar, até que certo dia eu me convenci de que você havia morrido. Olhando nos olhos dela, ele falou: há 48 anos eu aguardo por este momento. Maria deu um sorriso, demonstrando não acreditar nas suas palavras. Você tornou a me procurar depois que o detetive não conseguiu me localizar. José Antônio ficou pensativo. Não, eu fiz uma forte amizade com o Oscar, meu colega de trabalho em São Paulo. Certo dia nós fomos demitidos e ele me convidou para passear na terra dele, que fica no norte do Paraná. Lá conheci a irmã dele, Rosa, com a qual me casei. Maria sentiu a face ficar corada de raiva quando ouviu falar sobre o novo casamento. Você ainda está casado com ela? Não, ela morreu há 1 ano. A resposta deixou Maria ainda mais enciumada, pois constatou que ele permaneceu casado por longo tempo. Por outro lado, sentiu-se aliviada, por ele não estar comprometido, pelo menos era o que demonstrava à primeira vista. Vocês tiveram filhos? Tivemos 2 filhas gêmeas. Uma delas morreu de câncer há 20 anos e a outra ainda está viva. Eu ainda não estou entendendo como você descobriu que a Rosemary é nossa filha. Você sequer sabia que tinha uma filha comigo? Esta é uma longa história, mas eu vou tentar resumir. Minha filha Imelda saiu de casa brigada comigo há 23 anos e foi morar em uma fazenda no sul de Minas sem que eu soubesse onde ela estava. Acabou tendo um caso com o patrão que era casado e ficou grávida. Como não tinha condições de criar a criança, deixou-a com o patrão. Passado um tempo, nós fizemos as pazes, mas ela não me falou nada sobre a filha. Após a morte da irmã, que se chamava Beatriz, a Imelda decidiu homenageá-la e mudou seu nome para Beatriz. Depois formou-se em medicina e veio morar em Belo Horizonte. A Denise cumpre a pena de prestação de serviços no mesmo local em que a Beatriz trabalha. Foi ela quem indicou a Beatriz para cuidar da doença da Rosemary. Maria ficou abismada com tamanha coincidência. A Denise a que você se refere é a namorada do meu neto Arthur? Exatamente. A Rosemary convidou a mim e a minha filha para o aniversário dela, para que nós estreitássemos mais o relacionamento com a Denise. Foi lá que eu vi uma fotografia nossa e descobri que a Rosemary é nossa filha. Desculpe, mas ela é minha filha. Você não é o pai dela porque pai é quem cria. José Antônio percebeu que a ex-mulher estava mais chateada do que ele imaginou que fosse ficar. Eu fiquei sem ninguém, prosseguiu ela em tom de desabafo. Não me casei novamente. E olha que propostas não faltaram. Alguns homens quiseram muito fazer o papel de pai da Rosemary. E por que você não se casou? Com lágrimas nos olhos, Maria respondeu: eu não me casei porque nunca deixei de amar você. José Antônio sentiu uma energia diferente vibrar em seu interior quando ouviu a confissão de Maria. Eu passei por muitos momentos marcantes nos últimos 48 anos, tendo vivido coisas boas e ruins, mas nunca me esqueci de você. Não posso reclamar da minha falecida esposa, e seria falso se falasse que não a amei, mas quero que você acredite que eu sempre sonhei com este momento e jamais deixei de acreditar que algum dia
em algum lugar nós nos reencontraríamos. Por alguns segundos, ambos ficaram calados, apenas se olhando. O silêncio foi interrompido por Maria. Durante um bom tempo, eu fiquei revoltada com a nossa separação. Eu não estava casada porque não tinha sua companhia, mas também não me considerava uma mulher viúva. Apesar de as pessoas dizerem que você estava morto, pois só aceitaria este fato se visse o seu corpo. A incerteza sobre a sua morte corroía minha alma. Vendo você agora, fico pensando em qual teria sido o propósito de Deus para nossas vidas ao permitir que tudo isso acontecesse. José Antônio olhou para o céu, coberto por algumas nuvens, como se procurasse ver Deus. Certamente, Deus teve um propósito para nossas vidas, ao submeter-nos a uma prova tão difícil quanto esta. Nada nesta vida acontece por acaso, completou José Antônio. Que erro nós cometemos para sermos afastados um do outro durante 48 anos? Veja bem, acho que tive uma atitude nobre ao fugir de Pedra Rosada para salvar a vida da Rosemary. Caso tivesse ficado, teria sido forçada por meu pai a me submeter a um aborto, mas pelo menos o detetive que você contratou teria a chance de me encontrar e nós não teríamos nos separado. É isso que eu não entendo, pois sinto que fui punida com a nossa separação, exatamente por praticar uma boa ação, que foi preservar uma vida, a vida da minha filha. Sou temente a Deus e sei que Ele é justo, mas por algumas vezes eu não entendo a sua justiça. Talvez os nossos erros tenham sua origem em vidas passadas. Certamente você não foi punida por fugir de Pedra Rosada para salvar a vida da nossa filha. Caso não tivesse agido assim, acredito que o preço que nós pagaríamos seria maior, ainda que o detetive levasse você para junto de mim. Você tem alguma dúvida de que Deus nos guiou para este reencontro? Não, pois então acho que o melhor é acreditarmos que Ele guiou os nossos passos durante todos esses anos, tendo feito o melhor para nós. Talvez o nosso reencontro permita-nos entender qual foi o propósito dele para que tudo isso tenha ocorrido. Maria balançou a cabeça, concordando com aquelas ponderações. José Antônio levantou-se da cadeira e deu 2 passos para a frente, ficando próximo a ela. Por alguns segundos ficaram apenas se olhando. Desta feita ele quebrou o silêncio. Maria, dê-me um abraço. Maria sentiu as pernas ficarem pesadas demais para se levantar. José Antônio estendeu as mãos para ajudá-la. Ela limpou uma lágrima e lhe deu as mãos, sendo erguida por ele. Novamente se encararam, enquanto um desejo irresistível tomava conta deles, levando-os ao abraço tão aguardado. Após o longo e apertado abraço, eles se beijaram com a mesma paixão do último beijo, como se nada tivesse acontecido nos 48 anos de separação. Os batimentos cardíacos deles estavam acelerados e a respiração ofegante. A paixão demonstrada não escondeu certo nervosismo que ambos estavam sentindo. Após o beijo, José Antônio levou a mão ao bolso e pegou um pequeno porta-joias, entregando-o para Maria. O que tem aqui dentro? Abre e veja. Cuidadosamente, Maria abriu o porta-joias. Para sua surpresa, ali estava a aliança do casamento deles. Você guardou a aliança. José Antônio deu um leve sorriso. A alegria estampada na face de Maria deixou ainda mais emocionado. Venha até minha casa, eu também tenho uma surpresa para você. Maria segurou a mão de José Antônio e eles caminharam até a casa, que ficava no fundo do lote atrás da piscina. Subiram as escadas de madeira e chegaram ao andar superior, onde havia uma sala, um banheiro, 2 quartos e uma suíte, com uma linda banheira e uma varanda com rede, de onde se tinha uma bela vista da praia. Ela abriu a porta do armário do seu quarto, depois a gaveta e pegou um objeto que José Antônio não conseguiu identificar. Voltando-se para ele, disse: Eu também guardei a minha aliança. José Antônio pegou a aliança e beijou-a, colocando-a na mão esquerda dela. Maria, por sua vez, pegou a aliança das mãos de José Antônio e repetiu o gesto dele. Depois, apontando para o imenso cômodo da casa, ela falou: Zezé, se for da sua vontade, o seu lugar será aqui. O convite de Maria levou José Antônio a uma emoção profunda. Ele tentou responder, mas sentiu um nó na garganta. Em seguida, as lágrimas rolaram. Seus lábios começaram a tremer de tal forma que ele apenas respondeu: O meu desejo é ficar com você para o resto das nossas vidas.
Então vamos lá embaixo pegar os seus pertences, disse Maria. Deram um novo abraço e tornaram a se beijar, como dois adolescentes descobrindo a magia do amor. Em seguida desceram de mãos dadas para buscar a mala de José Antônio. Aquela tarde parecia ainda mais especial que as outras, pois além de ensolarada e colorida, como de costume em Trancoso, até os pássaros e as borboletas pareciam felizes com aquele reencontro. Sabiás, bem-te-vis e uma infinidade de outros pássaros cantavam na maior altura que podiam. Beijas-flores voavam de uma flor para outra, como se estivessem extasiados de alegria, e as borboletas, das quais Maria tanto gostava, vieram em grande número, colorindo os jardins ao redor da piscina. Capítulo 36. Até então, apenas Beatriz estava sabendo da proeza de seu pai. Os demais não desconfiavam do que estava se passando em Trancoso. Estavam todos impressionados com o que viram e ouviram durante o jantar comemorativo do aniversário de Rosimeire, e mal conseguiram dormir durante a noite. No início da tarde, Denise e Leônidas foram ao laboratório para realizar o exame de DNA. O resultado ficaria pronto em 10 dias. Quando Denise chegou à sua casa, telefonou para Arthur. Somente naquele momento, ela se deu conta do parentesco com o namorado. Está recuperado das emoções de ontem? Ainda não. Estou encabulado, com vontade de encontrar o avô que descobri para saber mais da vida dele. Tudo que eu soube até então foi através da minha mãe. Os fatos que ele vivenciou são impressionantes. Acho que você não percebeu uma coisa. O que foi? Perguntou Arthur. Você é sobrinho da Beatriz. Eu sei disso. Ela é irmã da minha mãe. Arthur, você não percebeu que nós somos primos? A pergunta da namorada deixou Arthur boquiaberto. Ele não havia atentado para o fato de que Imelda era irmã de sua mãe por parte de pai. É verdade. Eu não havia pensado nisso. Você vê algum problema? Claro que não. Eu conheço vários primos que se casaram. Além do mais, as nossas mães são irmãs apenas por parte de pai. Estou começando a achar engraçado tudo o que está acontecendo. Nunca vi nem ouvi falar de tantas coincidências na vida de uma pessoa, tornou Arthur. Quer ver outra coincidência? Perguntou Denise. Você acredita que o Dr. Rafael estava procurando indicações de um arquiteto para começar a construir a casa dele? Ele combinou de jantar com a Renata. Você percebeu a forma como ele a tratou? Você está brincando ou está falando sério? Eu estou falando sério. Eles vão sair para jantar e conversar sobre a construção da casa. Do jeito que as coisas estão indo, não vou ficar espantada se ela fizer o projeto da própria casa. Isso é profecia, tornou Arthur. Profecias existem. Já que você profetizou que a Renata iria se casar com o Dr. Rafael, o que acha de profetizar algum fato para as nossas vidas? Denise pensou e respondeu. Nós também iremos nos casar? Isso eu já sei. Faça outra profecia, desafiou Arthur. Iremos ter um casal de gêmeos. Gostei da profecia. Poderemos colocar os nomes de Francisco e Clara, tal qual no filme Irmão Sol e Irmã Lua, que narra as vidas de Francisco e Clara de Assis. Estamos combinados, emendou Denise. Se tivermos um filho e uma filha, colocaremos os nomes de Francisco e Clara. Após desligarem o telefone, ambos começaram a pensar na brincadeira que fizeram. Apesar de pouco tempo de namoro, a afinidade entre eles aumentava a cada dia, tal como a atração. A continuar naquele ritmo, em breve estariam conversando seriamente sobre casamento. Antes disso, precisavam encontrar trabalho. Denise decidiu que já havia descansado o suficiente após a formatura, portanto, começaria a procurar emprego. Durante o almoço, Denise comentou com Renata sobre a conversa com Arthur e recebeu o apoio da irmã para levar adiante a ideia do casamento. Renata, por sua vez, estava entusiasmada com o jantar de logo mais. A imagem de Rafael não lhe saía da mente, pois ela percebeu o jeito galanteador com que ele a tratou. Ansiosa para as horas passarem rapidamente, ela almoçou apenas um pouco, tão somente para não ficar com o estômago vazio. Depois do almoço, Renata foi ao salão. Queria estar impecável para o encontro. Quando retornou, experimentou algumas roupas, mas não chegou à conclusão sobre qual delas usaria. A decisão veio somente quando Denise voltou do banco. Seguindo o palpite da irmã, Renata separou uma bata vinho na altura do joelho e
e uma bota de cano longo feita de couro cru. No horário combinado, Rafael chegou à casa de Renata. Quando ela surgiu na portaria ainda mais bonita do que das outras vezes que se viram, ele sentiu o coração disparar. Cumprimentaram-se com um beijo na face. Apesar da ansiedade, ambos estavam confiantes de que aquela noite seria marcante. Até a temperatura amena estava contribuindo. No caminho, conversaram sobre os cantores de que mais gostavam. Em menos de 10 minutos, chegaram ao restaurante. Coube a Renata iniciar o assunto que os levou ali. Como é o tipo de casa que você pretende construir? Uma casa para uma família de 4 ou 5 pessoas. Quero me casar e ter filhos. Renata ficou com a face corada. Ela não sabia se a resposta havia sido uma indireta. Para seu alívio, o garçom aproximou-se trazendo o cardápio. Como entradas, decidiram pedir carpaccio de carne. Assim que o garçom saiu, Renata retomou o assunto. Onde fica o seu lote? Em um condomínio localizado em Nova Lima. O lote é muito inclinado? Não tanto. Acho que dará para fazer uma linda concepção. Quantos metros? 900 metros quadrados. Antes que Renata fizesse nova pergunta, foi surpreendida pela presença de Adriano. Você vai pagar muito caro pelo que está fazendo. Eu não vou perdoá-la jamais. Você não sabe do que eu sou capaz. Rafael levantou-se e ficou entre os dois, a fim de defender a sua acompanhante de uma eventual agressão. Renata ficou em pânico, com medo do escândalo que se desenhava. Com a voz trêmula, dirigiu-se ao ex-namorado. Eu não tenho mais nada com você. Além disso, estou aqui a trabalho. Ele vai construir uma casa e estamos discutindo o projeto, apenas isso. Você está de caso com ele. Eu sei muito bem o tipinho de mulher que você é. Em seguida, Adriano fez menção de partir para cima de Renata, mas foi contido pelo segurança do restaurante. Logo, um garçom aproximou-se para ajudar o segurança a retirá-lo do recinto. Adriano tentou se desvencilhar dos dois, chegando inclusive a dar uma mordida no braço do segurança. Renata tremia como vara verde. A cena histérica proporcionada por Adriano serviu para reforçar nela a convicção de que havia tomado a decisão correta ao terminar o namoro. Ao tentar beber um gole de água, deixou a bebida entornar em sua bata. Rafael, percebendo o estado emocional alterado dela, segurou carinhosamente a sua mão e procurou confortá-la. Fique calma, ele já se foi, está tudo bem. Naquele momento, por um instante, Renata temeu que o escândalo feito por Adriano pudesse interferir em um eventual interesse de Rafael por ela. Desculpe-me, Rafael. Eu terminei o namoro com Adriano recentemente, mas ele não aceitou a minha decisão. De fato, perder uma namorada atraente como você mexe com a cabeça de um homem. Vocês namoraram muito tempo? Renata voltou a sentir a face corar. Após um tímido sorriso, ela respondeu. Pouco mais de 2 anos. A insegurança e o ciúme dele minaram o amor que eu sentia. Cansei de ser acusada por algo que não havia feito. Para você ter uma ideia, eu e Arthur apenas trabalhávamos na mesma construtora, mas o Adriano achava que eu dava em cima dele. Renata aos poucos tranquilizou-se. Tomou um gole de água, já não tremia tanto. A presença de Rafael trazia-lhe segurança, uma segurança que nunca sentiu durante o período de namoro com Adriano. Eles continuaram conversando sobre a obra, os preços, a forma de pagamento. Rafael falou, o preço está bom. Quero levá-la ao lote o mais rápido possível. Não vejo a hora de começar a construir. Tudo bem, você já tem engenheiro? Ainda não, respondeu Rafael. O Arthur é um excelente engenheiro. Como disse, trabalhamos juntos em uma construtora e pude verificar o quanto ele é competente. Ótimo, vou conversar com ele também. Como vocês já têm entrosamento, será muito bom se ele for um engenheiro responsável pela obra. Rafael e Renata conversaram sobre mais alguns detalhes da construção e depois jantaram. Quando saíram do restaurante, ele teve o cuidado de olhar para os lados, a fim de não ser surpreendido por um ataque repentino de Adriano. Gentilmente abriu a porta do carro para ela entrar. Durante o trajeto, pouco conversaram. Renata estava com receio de que Adriano estivesse esperando por ela em frente à portaria do seu prédio, como aconteceu na noite em que foi à delegacia com Arthur. Assim que chegaram, ela quis despedir-se rapidamente de Rafael, evitando um provável ataque de ciúmes de Adriano. Calma, não precisa ter pressa.
Estou com medo de que o Adriano apareça, justificou-se ela olhando para os lados. Rafael segurou a mão de Renata acariciando-a, momento em que percebeu que estava fria e um pouco trêmula. Ela sentiu o coração disparar e abaixou a cabeça, demonstrando timidez. Rafael abraçou e falou baixinho. Desculpe-me, mas já tem certo tempo que eu não conheço uma mulher tão interessante. Quando seus olhos se cruzaram, Rafael não resistiu ao desejo beijando-a. Em princípio, Renata achou estranho beijar outro homem que não fosse Adriano. Fato que nunca aconteceu no período de namoro. Em um segundo momento, ela gostou do beijo de Rafael entregando-se em seus braços. Estou achando estranho. Está tudo acontecendo muito rápido. Tem pouco tempo que eu terminei o namoro. Pensei que não ficaria afim de outro homem tão cedo. De repente nós nos conhecemos e eu me senti atraída por você. Não esperava por isso. Quando você disse que era arquiteta, eu tive certeza de que era um sinal. Renata abraçou Rafael e acariciou seus cabelos. Trocaram mais alguns beijos antes de se despedir. Estou adorando ficar aqui com você, mas é perigoso. Eu vou subir. O jantar estava ótimo. Farei o melhor para que você goste do meu trabalho. Tenho certeza de que vou gostar, assim como estou gostando de você. Antes de Renata sair do carro, eles deram mais um longo beijo. Desta vez, Adriano não estava à espreita. Assim que abriu a porta do apartamento, Denise aproximou-se para saber como havia sido o encontro e pulou de alegria quando Renata contou que havia indicado Arthur para ser o engenheiro da obra. Imediatamente telefonou para ele contando a boa nova. Arthur tem uma ótima notícia para você. Então fale logo, fiquei curioso. A Renata foi contratada pelo Dr. Rafael para fazer o projeto arquitetônico da casa dele. Indicou você para ser o engenheiro. A notícia deixou Arthur extasiado de alegria, pois sentia como estava difícil conseguir trabalho. Pouco depois, o telefone tocou novamente e Rosemary atendeu a chamada. Ficou ansiosa quando ouviu a voz de sua mãe, pois não sabia como fazer para lhe falar sobre o seu pai. Minha filha, eu estou no quadrado observando as estrelas, mas estou sentindo falta de uma delas. Como assim, mamãe? A senhora conta o número de estrelas? Somente as mais bonitas. Estou dando falta da mais bonita de todas, exatamente aquela que eu imaginava ser o seu pai. Rosemary pensou que sua mãe poderia estar sabendo de tudo. O que a senhora quer dizer com isso? Você sabe, minha filha, você sabe. Um momentinho só. Rosemary percebeu pelo tom de voz de sua mãe que ela estava sentindo uma felicidade incomum. Desculpe-me, Rosemary, mas eu não tive como cumprir o trato que fizemos. Eu não poderia esperar mais um dia sequer para encontrar o amor da minha vida. Por favor, espero que compreenda a minha situação e não se aborreça comigo. Rosemary ficou abobada com o que acabara de ouvir. Então sua mãe não estava apenas sabendo de tudo, como também estava ao lado de seu pai. O senhor foi para Trancoso. Eu não pude evitar. O desejo do meu coração falou mais alto. Como a mamãe recebeu a notícia, eu estava preocupadíssima com a reação dela. Ela levou um susto muito grande, mas já passou e agora estamos muito felizes. Depois desse tempo todo, tudo o que queremos é ficar juntos e curtirmos um ao outro. Amanhã nós iremos para Belo Horizonte, porque também queremos reunir toda a família para celebrar este reencontro. Após desligar o telefone, Rosemary contou a boa nova para o marido e o filho. Enquanto isso, em Trancoso, Maria e José Antônio passeavam de mãos dadas pelo quadrado, fato este que chamou a atenção dos demais moradores da vila, pois Maria era muito popular e há muito tempo ninguém ali a via namorando. A todos que paravam para cumprimentá-la, ela fazia questão de apresentar José Antônio, explicando resumidamente que aquele era seu ex-marido, pai de Rosemary. A reação dos moradores era unânime, demonstrando espanto com a série de coincidências que possibilitaram aquele encontro. Depois de caminharem por alguns minutos, decidiram jantar. Maria indicou o restaurante Victoria, que ficava no início do quadrado. As mesas ficavam embaixo de um imenso pé de jaca. Como não havia luz elétrica no local, o jantar era servido à luz de velas. Difícil encontrar lugar mais romântico para jantarem juntos pela primeira vez, após tanto tempo de separação. Seguindo sugestão de Maria, decidiram pedir bobó de camarão.
Enquanto o prato era preparado, pediram suco de graviola. Era o primeiro brinde que fariam após o reencontro. Ao nosso reencontro, disse Maria levantando o copo. Ao nosso reencontro, a nossa filha, ao nosso amor, sobretudo ao nosso amor, porque venceu todos os obstáculos, mostrando ser mais forte do que a dor e o sofrimento causados pela separação involuntária. Ao olhar para o alto, José Antônio viu várias jacas enormes sobre a sua cabeça. Não tem perigo das jacas caírem nas cabeças dos clientes? Nunca aconteceu. Todas as semanas uma pessoa passa recolhendo aquelas que já estão maduras. O bobó não demorou a ser servido. Para a alegria de Maria, José Antônio adorou a comida. Pouco depois retornaram para a pousada. Assim que Maria abriu a porta de seu quarto, viu um pequeno inseto, uma esperança na janela. Olha, Zezé, é uma esperança que veio nos abençoar. Esperança, sim. Sempre que aparece uma esperança para alguém, significa que a pessoa terá boas chances de ser bem-sucedida no seu projeto de vida mais imediato. Tudo está conspirando ao nosso favor. Meu amor, depois de tudo o que passamos, nós merecemos esta bênção, disse José Antônio, tomando em seus braços. Maria deixou-se envolver pelos braços do seu grande amor. Enfim, a noite tão sonhada por ela havia se tornado realidade. Testemunhando aquele momento, as estrelas e a brisa do mar, que entrava pela varanda do quarto. Abraçados, eles adormeceram, observados pela esperança. Capítulo 37. No dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã, Rosemary pegou um táxi em direção à clínica, onde Beatriz trabalhava, para realizar a primeira sessão de quimioterapia. Arthur não acompanhou a mãe, tendo ficado em casa para recepcionar os avós que chegariam de Trancoso. Os recentes fatos ocorridos em sua vida deram ânimo novo a Rosemary para fazer o tratamento e vencer o câncer. Durante o trajeto para a clínica, pensou no tanto que a sua vida mudou no último ano. Primeiro a separação do marido, ocasionando uma depressão profunda, que culminou com a descoberta do câncer. Depois, em espaço curtíssimo de tempo, a reconciliação com Alexandre e o aparecimento do pai, que ela julgava ter morrido antes mesmo do seu nascimento. Junto a isso, a descoberta de uma irmã viva e outra morta, sendo aquela mãe biológica da namorada de seu filho. Diante de todos esses fatos, Rosemary concluiu que, de fato, o mundo dava muitas voltas, assim como a vida das pessoas. Logo que chegou à clínica, foi atendida por Beatriz. Olá, Rosemary. Como passou estes últimos 2 dias? Feliz por tantas bênçãos recebidas em tão pouco tempo. Não paro de pensar em todas estas coincidências. E com você está tudo bem? Graças a Deus. Apesar de estar um pouco chateada com o papai por ele ter descumprido o trato que fez com você. Ele não poderia ter ido a Trancoso sem nos avisar. Ele não me falou nada. E quando eu descobri, ele já estava com sua mãe. Peço-lhe desculpas pela conduta dele. Você não tem que me pedir desculpas. Afinal, ele é meu pai também. Não fiquei chateada, eu compreendo a situação. Acho que eu poderia esperar esse tipo de comportamento, pois mamãe sempre me falou que quando ele queria uma coisa não tinha nada que eu fizesse mudar de ideia. Ele sempre ia atrás daquilo que queria e agia da forma dele, ignorando os conselhos dos outros. Ele é exatamente desse jeito, concordou Beatriz. Beatriz sorriu e perguntou: Você está preparada para começar o tratamento? Estou sim. Quero ficar curado o mais rápido possível. Pois bem, a sessão de químio dura em torno de 2 horas. Podemos começar? Vamos lá? O tratamento teve início e Rosemary sentia fortes náuseas à medida que o medicamento era aplicado. O mal-estar, entretanto, não era suficiente para abalar a paz que ela começou a resgatar a partir do momento em que deixou a mágoa sentida pelo marido esvair-se de seu coração. Enquanto Rosemary submetia-se ao tratamento, José Antônio e Maria chegavam ao apartamento dela, sendo recepcionados por Arthur, o qual jamais havia visto a avó com a fisionomia demonstrando tanta felicidade. Vamos entrar? Mamãe está na clínica fazendo a químio. Como ela está? Indagou Maria. Em toda a minha vida nunca vi minha mãe tão feliz. Agora a senhora que está com a felicidade estampada na face. Parabéns, vocês merecem o que estão vivendo. Voltando-se para José Antônio, Arthur perguntou: Posso lhe chamar de vovô? Claro, meu filho. Eu sou seu avô
e sempre sonhei em ter um neto como você. Aliás, sempre sonhei em ter netos como você e a Denise. Por favor, telefone para ela e diga para não marcar compromisso. Eu e Maria queremos reunir toda a família ainda hoje. Queremos curtir a presença de todos até o próximo final de semana, quando faremos uma viagem. Vocês nem chegaram e já querem viajar novamente? Com todo respeito, eu nunca vi tamanha disposição em duas pessoas com a idade de vocês. É o amor, tornou José Antônio. Você conhece Pedra Rosada? Não. Quando eu era mais novo, tinha vontade de conhecer, mas com o tempo essa vontade passou. O senhor ainda tem parentes por lá? Não. Minha família era pequeniníssima. Eu sou filho único. Mamãe morreu logo após o parto e papai faleceu quando eu ainda morava em Pedra Rosada. As famílias deles eram de Goiás, mas nunca mantivemos contato, mesmo porque fui criado no patronato da cidade. Até antes de ontem, minha família resumia-se a mim e a Beatriz. Agora descobri que tenho 2 netos, outra filha e um genro. Iremos a Pedra Rosada por outro motivo. Qual motivo? José Antônio fixou o olhar em Arthur, mas seus pensamentos voltaram no tempo. Após alguns instantes respondeu. Eu gostava muito da Conceição, esposa do Silvio. Quando ocorreu o incidente, eles tinham uma filha, Letícia, que tinha apenas 2 anos de idade. Imagino a dor que eles sentiram com a morte do Silvio. Eu não tive oportunidade de explicar o ocorrido, muito menos de pedir desculpas pelo transtorno que eu causei à vida delas. O senhor não teve culpa. José Antônio deu um sorriso amargo, balançou a cabeça e respondeu. Eu tive culpa pela morte do Silvio. Apesar de não ter tido a intenção de matá-lo, eu não devia estar armado naquele bar. O homem fica muito valente com uma arma na mão e costuma fazer besteira. Percebendo que o marido ficou abatido com a lembrança da morte de Silvio, Maria cuidou de mudar de assunto. Quem sabe você se anima a viajar conosco? Chame a Denise. Será um prazer enorme ter a companhia de vocês nesta viagem. Arthur não esperava o convite da avó e ficou pensativo, mas gostou da ideia. Estou procurando emprego e não posso me ausentar de Belo Horizonte por muito tempo, mas acho que não haverá problema se eu ficar fora apenas o final de semana. Eu vou telefonar agora para Denise. Caso ela aceite, nós iremos com vocês. Por algum motivo desconhecido, penso que todas as pessoas deveriam conhecer as origens de suas famílias. José Antônio e Maria ficaram animados com a possibilidade de ter companhia dos dois na viagem. Em seguida, Arthur telefonou para Denise. Ela não pensou 2 vezes para aceitar o convite. Será a primeira de muitas viagens que faremos juntos, profetizou Denise. Por ser a primeira, jamais esqueceremos. É justo que comecemos as nossas viagens por Pedra Rosada. Afinal, foi lá que tudo começou. Depois quero ir à venda do bispo em Dianópolis, no Paraná, para conhecer a terra de Beatriz. Você vai comigo? Claro, meu amor. Vamos conhecer a terra de sua mãe biológica, o lugar que acolheu nosso avô depois que ele foi obrigado a fugir. José Antônio e Maria vibraram com a confirmação dos 2 novos companheiros de viagem. Ele, sobretudo, queria desfrutar ao máximo da presença dos netos, especialmente por tê-los conhecido recentemente. Pouco depois, Rosimeire chegou, com a aparência um pouco abatida em função da químio, mas logo seu humor melhorou ao ver a alegria de sua mãe ao lado do grande amor de sua vida. À noite, Denise e Beatriz foram à casa de Rosimeire para a reunião de família pedida por José Antônio e Maria. Até então, José Antônio não tinha se encontrado com Beatriz, com receio que estava de ouvir o sermão dela, pela sua desobediência e ia trancoso. Quando viu seu pai, Beatriz lançou um olhar de reprovação pela sua atitude, mas logo depois o beijou, felicitando-o pelo reencontro com a ex-esposa. Logo que todos se sentaram, José Antônio pediu a palavra para explicar a razão pela qual havia pedido a reunião. Antes de começar a falar, concentrou-se para segurar a emoção, a fim de evitar as lágrimas. Acho que todos já imaginam o motivo de estarmos reunidos. Eu e Maria quisemos falar pessoalmente para vocês que decidimos viver juntos novamente. Por um motivo desconhecido, fomos separados um do outro na nossa juventude e seguimos cada qual seu caminho. Eu fui muito feliz na companhia da saudosa Rosa e ela também teve seus bons momentos com alguns pretendentes. Mas uma vez solteiros,
Quis a bondade e misericórdia de Deus que nos uníssemos novamente e aqui estamos. Eu sempre quis morar em uma cidade litorânea. Agora vou realizar o meu desejo de forma esplendorosa. Moraremos em Trancoso e será um prazer imenso receber vocês em nossa casa. Uma salva de palmas interrompeu o discurso de José Antônio. Percebendo a emoção de seu pai, Beatriz mudou de assunto. Pouco depois, começaram a falar sobre a viagem para a Pedra Rosada. Rosimeire serviu o lanche e todos permaneceram conversando por mais algum tempo. Em determinado momento, Arthur sentou-se ao lado de seu avô para acertar detalhes da viagem. Vovô Zezé, o que acha da ideia de irmos de carro para a Pedra Rosada? A viagem de trem levará 9 horas, enquanto de carro, pelos meus cálculos, nós gastaremos em torno de 6 horas. Será muito desgastante para o senhor e a vovó fazerem esta viagem de trem. Ah, meu neto, eu quero tanto fazer esta viagem de trem. Vovô, pense melhor na minha sugestão, pois além da viagem de carro ser menos cansativa do que a de trem, nós poderemos parar onde desejarmos e teremos o carro à disposição para passearmos em Pedra Rosada. Além do mais, o senhor precisa conhecer uma lanchonete à beira da estrada em São Gonçalo. Caso o senhor aceite ir de carro, nós sairemos cedinho e tomaremos o café da manhã lá. O senhor irá comer a melhor empada, o melhor pão de queijo e o melhor pastelzinho português da sua vida, eu prometo. Percebendo a vontade do neto em fazer a viagem de carro, José Antônio cedeu aos seus argumentos. Beatriz, que ouvia atentamente a conversa, ficou admirada com a facilidade com que Arthur convenceu o pai dela, tido como teimoso por todos. Ela via a mudança de temperamento do pai, sempre acostumado a dar a última palavra, como um dos primeiros sintomas da doçura e flexibilidade que o ser humano é tomado ao tornar-se avô. Provavelmente, aquele seria o primeiro sinal de várias mudanças que aquela convivência promoveria. Capítulo 38. No transcorrer da semana, dia após dia, aumentou em Arthur a convicção de que Denise era a mulher de sua vida. Apesar do pouco tempo de namoro, tudo o que havia acontecido entre eles e entre as pessoas que os cercavam levava à certeza de que o amor que sentia por ela e o que ela sentia por ele era o suficiente para se casarem. Diante da convicção que sentia em seu íntimo, Arthur não estava disposto a esperar para fazer o pedido de casamento. Essa ideia não saía de sua mente, até mesmo quando estava deitado preparando-se para dormir. Apesar disso, cuidou para que Denise não suspeitasse de nada. Ela, Leônidas e Beatriz estavam ansiosos com o resultado do exame, que ficaria pronto na sexta-feira no final da tarde. A ansiedade maior era de Beatriz, pois não estava convicta de que Denise e Leônidas acreditaram 100% em sua afirmação de que ele era o pai. Beatriz não vê a hora de exibir o resultado do exame para Leônidas. Na quinta-feira cedo, Arthur telefonou para Denise e convidou-a para sair. Estou com muitas saudades. Nem parece que nos encontramos ontem. Vamos dar uma volta? Denise estranhou o convite do namorado. Afinal, nos dias de semana, eles sempre se encontravam apenas à noite. Fico feliz que sinta saudades de mim, porque eu sinto muita saudade sua também. Mas é a primeira vez que você me chama para sair de manhã. Aconteceu alguma coisa? Arthur sentiu o coração disparar, pois não sabia o que responder. Está tudo bem, só estou com muitas saudades, despistou. A que horas você passa aqui? Em 30 minutos. Após desligar o telefone, Arthur percebeu que suas mãos estavam molhadas de suor. Estava decidido a fazer o pedido de casamento, mas tinha receio de que Denise o julgasse precipitado. Não tinha ideia também de onde levá-la para conversar, já que não havia bar ou restaurante aberto às 10 horas da manhã. Enquanto se aprontava, Denise sentiu um arrepio correr-lhe por todo o corpo. Suspeitava que Arthur tivesse algo importante a lhe falar, mas não fazia ideia do que era. No horário marcado, ele a pegou. "Aonde vamos?" perguntou ela. "Vamos dar uma volta de carro sem rumo, tudo bem?" Ela sorriu e acenou positivamente com a cabeça. Arthur arrancou o carro, sem saber para onde ir e se teria coragem para tocar no assunto. Ligou o rádio para distrair. Estava tocando a música Dia Branco, de Geraldo Azevedo. Era o sinal que ele precisava. Olhando para Denise, falou: "Eu lhe darei o sol.
se hoje o sol sair, ou a chuva se a chuva cair. Se você vier até onde a gente chegar, numa praça ou beira-mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tão grande amor, se você vier pro que der e vier comigo. Os olhos de Denise encheram-se de lágrimas com a declaração sincera do namorado. Com um sorriso de contentamento estampado na face, ela respondeu: eu vou com você para onde você quiser, quando você quiser. Arthur suspirou fundo. Olhou para a frente e viu a alguns metros de distância um cartório de registro civil. Não hesitou em parar o carro na única vaga que havia, exatamente em frente ao cartório. Sem entender nada, mesmo porque não havia visto o cartório, Denise perguntou: para onde vamos? Não conheço nenhum lugar legal aqui perto. Arthur sorriu e respondeu: tenho uma surpresa para você, desça do carro. Foi a vez de Denise ficar ansiosa. Qual seria a surpresa que ele havia preparado? Após saírem do carro, Arthur deu a mão a ela e conduziu ao cartório. Até então ela não sabia o que estavam fazendo ali. Você veio tirar algum documento aqui? Arthur aproximou seu rosto do dela, olhou fixamente em seus olhos e respondeu: não, eu vim aqui para olharmos quais são os documentos que precisamos para nos casar. Eu amo você, quero que se case comigo. Diante do olhar atônito de sua amada, ele prosseguiu: sei que temos pouco tempo de namoro, mas o tempo importa menos que o sentimento. O amor que sinto por você é muito forte. Parece que nos conhecemos há vários anos. Denise limpou a lágrima que escorria pela sua face. Apesar de ter sido pega de surpresa, não hesitou em responder: o amor que sentimos um pelo outro vem de outras vidas. Sinto que você me conhece o suficiente para fazer este pedido e eu conheço o suficiente para dar minha resposta. É sim. Eu quero me casar com você, hoje mesmo, se fosse possível. Abraçaram-se e deram um beijo caloroso. Em seguida conversaram com um funcionário do cartório e decidiram que o casamento se daria dentro de 2 meses, tempo suficiente para encontrarem um apartamento de 2 quartos mobiliado para alugar. Decidiram também que só dariam a notícia do casamento aos familiares quando retornassem de Pedra Rosada. Iriam para lá no dia seguinte, sexta-feira, e retornariam na segunda-feira. Envolvidos pela expectativa do casamento, mal conseguiram dormir durante a noite. De igual forma, José Antônio e Maria mal conseguiram dormir. Em suas mentes tentavam imaginar como estaria a cidade de Pedra Rosada. Teria se modernizado? Quais seriam os chefes políticos atuais? Teriam oportunidade de reencontrar velhos amigos? E caso positivo, qual seria a reação deles ao vê-los juntos, descobrindo que José Antônio não tinha morrido? Um turbilhão de perguntas alimentava as mentes dos dois. Exatamente às 6 horas da manhã, o despertador tocou no quarto de Arthur, acordando. Quando ele abriu a porta para ir ao quarto dos avós acordá-los, surpreendeu-se ao vê-los sentados na poltrona da sala, com a mala arrumada, prontos para partir. Achei que estivessem dormindo. Vou tomar um banho rápido para sairmos. Arthur telefonou para Denise, combinando de buscá-la em meia hora. O banho quente naquela manhã friorenta era tudo o que ele precisava para começar o dia com disposição. Quando estava lavando os cabelos de olhos fechados, veio à sua mente a imagem do homem que salvou sua vida ao retirá-lo do interior da caminhonete, que havia caído dentro da lagoa da Pampulha. Nesse momento, lembrou-se do sonho que teve com o mesmo homem, recordando-se perfeitamente dos seus conselhos, para ele perdoar seu pai e incentivar sua mãe a fazer o mesmo. Quem seria aquele homem? Passados alguns meses, após ele e sua mãe seguirem o conselho daquele desconhecido, tudo tinha melhorado na vida de ambos. Com 10 minutos de atraso, Arthur e seus avós passaram na casa de Denise. Fazia uma linda manhã de sol, não havendo uma nuvem sequer sobre o céu de Belo Horizonte. A estrada cortava as montanhas de Minas em uma sucessão de curvas acentuadas, sendo raros os trechos com pequenas retas. A compensação era o belo visual proporcionado pelo desfiladeiro de montanhas, parcialmente coberto pela cerração. 1 hora após saírem, chegaram a São Gonçalo, local onde ficava a lanchonete preferida de Arthur. Várias pessoas faziam fila para serem atendidas. Quando chegou a vez deles, pediram empadas de frango e de queijo.
pastelzinho português de frango e bacalhau e o tradicional pão de queijo, para beber café com leite para todos. José Antônio deu o braço a torcer, pois somente aquela parada já compensava a ida de carro para Pedra Rosada. A comida estava tão gostosa que até os pássaros aproximavam-se dos clientes para comer as migalhas que caíam ao chão. Depois de meia hora, retornaram à viagem e logo subiram uma serra de 8 quilômetros. As curvas pareciam não ter fim, fazendo com que Denise começasse a sentir enjoos. Quando a estrada melhorou, ela conseguiu dormir. Após 4 horas de viagem, José Antônio emocionou-se ao rever o Rio Bonito, o qual para muitos havia levado a sua vida. A partir dali, até Pedra Rosada, boa parte da estrada mergearia o rio. Em determinado momento, ao atravessarem uma bela ponte, José Antônio viu à sua direita, a uns 100 metros de distância, uma ponte em ruínas. Na hora sentiu seu coração bater mais forte. Vejam, aquela é a ponte de onde a caminhonete caiu no rio. Assim que acabou de atravessar a ponte, Arthur estacionou o veículo no acostamento. Queria observar melhor a ponte de que tanto ouvira falar. Todos aproveitaram para esticar as pernas e desceram do carro. A estrada passava por ali e não era asfaltada, disse a José Antônio apontando com um indicador. Não estou vendo a curva de onde o senhor pulou da carroceria da caminhonete, comentou Arthur. Olhar para sua frente, José Antônio viu pouco acima o local da antiga curva e sentiu um arrepio subindo pelo corpo. A curva era ali atrás daquele mato. José Antônio fechou os olhos e viu como um filme a cena de quando se jogou da caminhonete. Apesar do tempo, a imagem veio nítida em sua mente. Após alguns minutos, seguiram viagem. À medida que o carro se aproximava de Pedra Rosada, Arthur começou a sentir um frio na barriga, com receio da reação que a mulher e a filha de Silvio poderiam ter ao encontrarem seu avô. O senhor não acha que será muito arriscado esse encontro? O risco que se corre para fazer um pedido de perdão é abençoado por Deus, respondeu José Antônio. Exatamente às 13 horas, eles chegaram à Pedra Rosada. Quando Maria segurou a mão de José Antônio, ele percebeu que ela estava chorando. Fique tranquila, tudo dará certo. O que passou, passou. As primeiras casas foram aparecendo e José Antônio parecia estar anestesiado. Ele percebeu que as ruas estavam calçadas, não sendo mais de chão batido. Quando candidato a prefeito, a principal promessa dele era calçar todas as ruas da cidade. O frio que fazia no início da viagem havia ficado para trás. Afinal, Pedra Rosada era uma das cidades mais quentes de Minas Gerais. Logo na entrada da cidade, eles viram a placa de um hotel, simpatizaram com o nome e decidiram ficar hospedados nele. Já na recepção, Arthur tomou a iniciativa e pediu 3 quartos, um para ele, um para seus avós e o outro para Denise. O quarto de Denise ficava em um andar superior, mas todos tinham uma pequena vista do rio. Apesar de pequenos, os quartos eram equipados com TV, geladeira e ar-condicionado, item que não poderia faltar em função do calor causticante de Pedra Rosada. Atendendo ao pedido de Arthur, que disse estar cansado, combinaram de descansar e marcaram o encontro na portaria do hotel às 16 horas. No horário marcado, Denise foi a primeira a descer. Pouco depois, ouviu os passos de seu namorado e, por fim, Maria e José Antônio desceram. José Antônio dirigiu-se ao proprietário do hotel, a fim de obter a informação que procurava. Por gentileza, eu morei em Pedra Rosada há muitos anos e gostaria de ter notícias da viúva de um amigo. Talvez o senhor possa me ajudar. O homem gordo de bigodes e cabelos fartos respondeu atenciosamente. Eu sou nascido e criado em Pedra Rosada. Não há uma pessoa aqui que eu não conheça. Provavelmente poderei ajudá-lo. Qual é o nome da mulher que o senhor procura? Conceição, viúva do Silvio e nora do coronel Teodoro. O dono do hotel sorriu, satisfeito por poder ajudar o seu hóspede. Ela é minha sogra. Eu sou casado com a Letícia, filha dela. Qual é o nome do senhor? José Antônio sentiu o corpo gelar. Não imaginava que estava conversando com o genro de Silvio. Meu nome é José. Pois não, senhor José. A dona Conceição foi para a fazenda antes de ontem, mas deverá retornar amanhã à tarde. Eu levarei o senhor à casa dela. Obrigado. Como ela está de saúde? Perguntou José Antônio, não escondendo o espanto, com mais uma coincidência.
Ela teve uma forte depressão alguns anos atrás, mas agora está muito bem. Tenho certeza de que ela se lembrará do Senhor, pois a memória dela está ótima, melhor do que a minha. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Geraldo Magela. José Antônio estendeu a mão para cumprimentá-lo. Em seguida, de mãos dadas com Maria, chamou os netos para darem uma volta pela cidade. Desceram a rua do hotel até a praça da estação e pararam em um bar para tomar sorvete, pois o calor estava castigando. Por ali ficaram observando o movimento da cidade. José Antônio e Maria tentavam reconhecer algum amigo antigo, mas não conseguiram. Certamente, assim como eles, os seus amigos deveriam estar muito diferentes fisicamente. Sentados à mesa do bar, pensavam em como seria o encontro com Conceição e Letícia. Maria demonstrava estar mais ansiosa do que José Antônio. Ela tinha um carinho especial pela ex-cunhada e, sobretudo, por Letícia, a sobrinha. Quando o sol começou a se pôr, levantaram-se para passear, aproveitando que o dia ainda estava claro. Seguiram pela rua que beirava a linha férrea. Logo à frente havia uma travessia. Eles atravessaram a linha e seguiram em direção à ponte. À medida que se aproximou, Arthur começou a sentir uma sensação diferente e o corpo ficou todo arrepiado. — Arthur, você está bem? Perguntou Denise. Arthur apenas balançou a cabeça em sinal positivo. Os pelos dos seus braços estão todo arrepiados, tornou Denise. Eu já estive neste lugar. José Antônio ficou impressionado com a convicção do neto ao fazer tal afirmação. Quando começaram a atravessar a ponte, Arthur lembrou-se com nitidez de uma cena marcante de sua vida. Foi aqui nesta ponte, disse ele. O que tem esta ponte? Perguntou seu avô. Esta é a ponte do meu sonho. Eu estava encostado no parapeito, conversando com uma pessoa que me deu lições de perdão. Não sei quem era. Ele disse que eu precisava perdoar meu pai e ajudar minha mãe a perdoá-lo também. Ao final da conversa, ele seguiu nessa direção, mas eu não consegui acompanhá-lo. Quando eu tive o acidente, foi ele que salvou minha vida, retirando-me de dentro da caminhonete. Virando-se para os avós, Arthur completou. Eu não estou delirando. Tenho certeza absoluta de que tudo isso aconteceu. Agora só me resta descobrir quem é esse homem. O sol se punha atrás das montanhas e as primeiras estrelas surgiam. Quando voltaram para o centro da cidade, o telefone de Denise tocou. Era o seu pai. O resultado do exame ficou pronto. Exatamente o que esperávamos. Eu sou seu pai biológico. A notícia já era esperada e não abalou o equilíbrio emocional de Denise. Fico feliz pela Beatriz, ela deve estar aliviada. Para mim, esta notícia não altera nada o meu sentimento pelo Senhor, como eu já havia dito. Denise evitou perguntar ao seu pai se ele havia combinado um novo encontro com Beatriz. Não queria interferir em absolutamente nada na vida dos dois. O papel dela de incentivá-lo a telefonar para Beatriz a fim de marcar o primeiro encontro, ela já havia feito. Agora cabia aos dois decidir o que fazer de suas vidas. Foram jantar em um restaurante. O silêncio reinou durante a maior parte do tempo. Arthur estava visivelmente incomodado por ter identificado o local do sonho, sem ter descoberto quem seria a pessoa com a qual sonhou. Após o jantar, passearam pelo centro da cidade a fim de fazerem a digestão. José Antônio e Maria puderam constatar que a cidade tinha mudado menos do que haviam imaginado. Pouco depois, os dois decidiram retornar ao hotel. Arthur e Denise sentaram no banco do jardim, em frente à igreja, próximos a um pipoqueiro, e ficaram observando o movimento das pessoas. Ao lado deles, um casal comia pipoca, quando o homem carregando o violão aproximou-se, convidando-os para assistirem ao show que ele faria em um bar, que ficava à beira do rio. Arthur e Denise anotaram o nome do bar e seguiram para lá pouco depois. Logo que chegaram, ficaram impressionados com o aconchego do local, que ficava a 2 quilômetros da cidade. Enquanto isso, no plano espiritual, as almas de Silvia e Beatriz, irmã de Imelda, preparavam-se para mais uma reencarnação. Com a ajuda de seus mentores, traçaram um plano para a missão que cada um deveria desempenhar. Beatriz tinha uma ligação forte com Denise, por ter sido mãe adotiva dela em uma encarnação passada. Chegara o momento de Denise retribuir parte de todo o carinho e afeto recebido de Beatriz naquela outra vida. Silvio, por sua vez, seria bisneto de José Antônio, que havia lhe tirado a vida na encarnação passada.
Por serem espíritos muito evoluídos, Silvio e Beatriz, entre outros espíritos, receberam a missão de ajudar a promover as mudanças que estavam por acontecer no planeta Terra, já que era do amor ao próximo, da justiça e da espiritualidade estava chegando. Quando chegaram ao hotel, Arthur acompanhou Denise até o quarto. Assim que ela abriu a porta, eles ficaram se olhando, percebendo então que o desejo que sentiu era o mesmo. Sem dizer uma única palavra, eles se entregaram nos braços um do outro e, envolvidos por uma paixão incontrolável e ao mesmo tempo pura, amaram-se de maneira sublime. Através de um laço fluídico, as almas de Silvia e Beatriz uniram-se ao corpo de Denise, onde permaneceriam nos próximos 9 meses. Com a concepção, começava uma nova reencarnação. Nesta nova vida, eles receberiam os nomes de Francisco e Clara. Capítulo 39. Maria e José Antônio acordaram cedinho e foram caminhar pela cidade. Seguiram até o local onde era a casa deles, mas decepcionaram-se ao ver que a casa havia sido destruída, tendo sido erguido um pequeno prédio comercial em seu lugar. À medida que caminhavam, olhavam para as pessoas na expectativa de reconhecer alguém, o que não ocorreu. Retornaram ao hotel e encontraram Arthur e Denise tomando café da manhã. Não havia muito o que fazer até a hora do encontro. Atendendo ao pedido de Arthur, foi até a fazenda onde José Antônio ficou escondido do coronel Teodoro. Encostaram o carro na beira da estrada, nas proximidades da porteira. A casa velha havia dado lugar a uma linda casa com piscina e área de churrasqueira. Onde ficava o curral, agora havia um lindo gramado, enfeitado com diversas espécies de flores. Nada lembrava o palco do tiroteio ocorrido há quase 50 anos. José Antônio narrou, com riqueza de detalhes, a sua aventura naquela fazenda. Não fosse pela intercessão divina, teria tombado morto naquele local. De volta à cidade foram almoçar. Em seguida, retornaram ao hotel, onde dormiram um sono relaxante. Denise foi acordada com o celular tocando. Novamente era o seu pai. Estou ligando apenas para dizer que saí com Beatriz ontem à noite para jantar. Conversamos bastante e tivemos bons momentos. Por acaso vocês já ficaram juntos? Não, filha. Nós apenas conversamos. Sinto que devo agir com cautela. De qualquer forma, a noite foi super agradável e combinamos de nos encontrar novamente no próximo final de semana. Já que retornarei para a fazenda hoje, quero que saiba que estou muito feliz e confiante em viver um grande amor. A alegria de seu pai foi mais um motivo de felicidade para Denise. Apesar de não querer interferir, ela desejava que seu pai se acertasse com Beatriz. No horário aprazado, todos estavam na recepção, esperando por Geraldo. Enquanto aguardavam pelo genro de Conceição, José Antônio orava a Deus, pedindo que abençoasse aquele encontro. Às 17h15, Geraldo chegou para buscá-los, desculpando-se pelo pequeno atraso. Maria procurava acalmar seu marido, que estava visivelmente nervoso, não com o atraso em si, mas com o temeroso encontro. Arthur e Denise ajudaram os avós a se acomodarem na caminhonete de cabine dupla, onde entraram em seguida. O carro partiu virando a primeira rua à esquerda e seguindo em linha reta por cerca de 5 quarteirões. A casa era branca, com as janelas pintadas de amarelo, e apesar de simples, chamava atenção pela beleza e cuidado dos jardins. Junto ao muro havia um imenso pé de jambo. Outro detalhe que chamou a atenção, principalmente de Maria e José Antônio, foi a presença de grades reforçadas em todas as janelas. É nesta casa que ela mora. Podemos descer, disse Geraldo. José Antônio sentiu um frio na barriga, temeroso pela reação de Conceição quando soubesse que ele estava vivo. Na minha época, nós dormíamos com as janelas abertas, disse Maria. Hoje apenas fechar as janelas não basta. As pessoas precisam ser aprisionadas por grades dentro de sua própria casa, como se fossem marginais. Isso é um absurdo. Geraldo abriu o portão e entrou sem tocar a campainha. Quando estava de frente para a porta da sala, gritou pelo nome de sua esposa. A porta foi aberta por uma senhora morena de cabelos curtos, o que realçava a beleza e intensidade do azul de seus olhos. Geralda beijou carinhosamente e colocou-se a apresentar os visitantes. Esses 2 casais estão à procura de sua mãe. O senhor José foi amigo de seu pai há muitos anos e gostaria de ter notícias da sua mãe.
Esta é a esposa dele e estes são os netos. Muito prazer, eu sou Letícia. Mamãe ficará muito feliz com a visita. Ela adora rever amigos antigos. Geraldo despediu-se e retornou para o hotel, onde havia deixado compromissos pendentes. Letícia fez um gesto para eles entrarem e seguiu na frente em direção a outra sala. Conceição estava sentada em uma cadeira de balanço, assistindo a um programa de culinária na TV. Temos visita, mamãe. O senhor José foi amigo de papai e gostaria de ter notícias da senhora. Pela primeira vez, Maria sentiu forte ansiedade, com receio de que Conceição a reconhecesse, antes mesmo que os motivos da visita fossem esclarecidos. Conceição cumprimentou a todos sem desconfiar de nada. Meu falecido marido era um homem bom e tinha muitos amigos, por favor, sentem-se. Assim que os quatro se acomodaram, Conceição pediu a Letícia que lhe servissem um café, quando então, melancolicamente, começou a recitar uma poesia. Cafezinho, suspirou Conceição. Faça o favor, entre para tomar um café, símbolo da hospitalidade. Em torno da xícara do licor preto, desdobra-se toda a vida brasileira. Café para os brasileiros quer dizer cortesia, confiança, amor e solidariedade. Na xícara de porcelana ou na caneca de lata, o licor negro é sempre um gesto hospitaleiro. No café que oferecem os ricos e pobres, a pobres e ricos, os brasileiros não dão apenas a bebida saborosa, dão a alma. Desculpem-me, mas nestes últimos dias tenho estado um pouco nostálgica, e esta poesia de Rui Ribeiro Couto faz-me lembrar do meu finado marido, que sabia apreciar como pouco as particularidades de um bom café. Por um breve momento, José Antônio sentiu-se acolhido por aquela senhora, talvez pelo impacto das palavras amor, confiança e solidariedade, que faziam parte da linda poesia que ela acabara de recitar. Denise, que de imediato reconhecer aquela poesia, sussurrou no ouvido de Arthur que aquela, por ser a poesia predileta de seu pai, sempre esteve afixada na entrada da sede da fazenda, como um amuleto de sorte. Conceição, dirigindo-se a José Antônio, comentou: "O senhor vai me desculpar, mas apesar da sua fisionomia ser familiar, não consigo recordar de onde o conheço." José Antônio pigarreou, aproveitando para ganhar tempo e recuperar o fôlego, escasso em função da tensão. "De fato, eu saí de Pedra Rosada há vários anos. Qual era o tipo de relacionamento que você tinha com meu finado marido?" José Antônio olhou para Conceição com uma vontade enorme de falar logo a verdade. Há quase 50 anos, ele esperava por aquele momento. "Nós fizemos alguns negócios, compra e venda de gado, e também tínhamos amigos em comum. A família do senhor é daqui. Eu fui criado no patronato, mas considero as pessoas que moravam e trabalhavam lá como membros da minha família." Sentada na cadeira de balanço, Conceição inclinou o corpo para a frente, demonstrando o maior interesse pelo assunto, após ouvi-lo dizer ter sido criado no patronato. "O senhor disse que foi criado no patronato. Provavelmente deve ter sido contemporâneo do homem que matou meu marido. Este homem morreu alguns dias depois em um acidente de carro, e se estivesse vivo, teria a idade do senhor, creio eu." Maria rezava para que Deus guiasse as palavras de seu marido. Este, por sua vez, sentiu o coração disparar, pois era um momento propício para esclarecer toda a verdade. Suspirando fundo, José Antônio encheu-se de coragem e começou a falar: "Este é o motivo que me traz aqui, dona Conceição." Atrás de José Antônio, Letícia trazia uma bandeja, onde um rústico bule de café, exalando o aroma e o calor daquela bebida, e 4 xícaras de porcelana pintadas à mão, com estampas de rosas, repousavam sobre um singelo forro de bandeja. "O senhor veio falar da morte do Silvio?" Aquela indagação fez José Antônio concluir que não teria como voltar atrás. Todas as cenas daquele infeliz episódio de seu passado, que por anos e anos ele havia tentado esquecer, deveriam ser passadas a limpo. Então, olhando fixamente no fundo dos olhos de Conceição, ele respondeu: "Não, estou aqui para dizer que o José Antônio não morreu." Ao ouvir as palavras que aquele senhor dizia, Letícia deixou a bandeja cair sobre a mesa de centro. Apesar da queda e do barulho, nenhuma das delicadas xícaras se quebrou. Conceição permaneceu com a fisionomia inalterada, como se não estivesse levando a sério as palavras daquele senhor.
Eu acredito que deve estar havendo algum engano. Depois da tragédia que vitimou meu marido, José Antônio escondeu-se em uma fazenda, tendo sido encontrado pouco tempo depois pelo meu sogro e pelo meu cunhado, que foram até o local com jagunços armados. Houve tiroteio, e José Antônio fugiu em uma caminhonete com outro companheiro, sendo implacavelmente perseguidos pelo coronel Teodoro. Fausto e seus capangas contam que a caminhonete perdeu o controle ao atravessar a velha ponte sobre o Rio Bonito, caindo no rio e matando seus 2 ocupantes. Nesse momento, José Antônio a questionou em tom desafiador. Os corpos dos 2 ocupantes da caminhonete foram encontrados? Apenas o do motorista, que foi encontrado dentro do carro. Ele tinha perfurações provocadas por tiros, espalhadas por todo o corpo. Há quem diga que por isso ele perdeu o controle da direção, deixando o automóvel cair no rio. Já o José Antônio, por estar na carroceria, teve o corpo arrastado pelas águas do rio, que estava com um volume de água bem acima do normal, pois aquele ano registrou a maior enchente que já vimos por aqui. A intensidade das corredeiras era mais do que suficiente para justificar o fato de o corpo nunca ter sido encontrado. José Antônio olhou para Letícia. Ela tinha os olhos azuis, arregalados de espanto, voltados para ele, parecendo adivinhar o que ele diria. A senhora está enganada, dona Conceição, pois ele não morreu. Diante da perplexidade dos olhares de mãe e filha, José Antônio, com a voz trêmula, repleta de emoção, completou: Eu sou José Antônio. Letícia sentiu as pernas enfraquecerem e sentou-se para evitar uma queda. Seus pensamentos tomaram formas confusas. Por algum motivo ela sabia que aquele senhor estava falando a verdade. Conceição ficou estática com aquela revelação, mas preferiu acreditar que tudo não passava de um trote. Maria não parava de rezar, enquanto Denise e Arthur, calados, observavam o desenrolar dos fatos. Eu matei o seu marido, tornou José Antônio. Foi um acidente. Ele era um ser humano excepcional, porque eu tinha o maior apego e admiração. Eu não tinha motivos para matá-lo e você sabe disso. Atirei em outro homem, pensando estar agindo em legítima defesa. Tinha certeza de que aquele vereador sacaria um revólver, pois ele havia acabado de me ameaçar, dizendo que eu receberia o que merecia. Quando me virei e o vi pegando algo dentro do embornal, tive certeza de que ele sacaria uma arma. Somente por isso eu atirei. Infelizmente, um dos tiros acidentalmente acertou Silvio. José Antônio abaixou a cabeça, fez uma breve pausa e prosseguiu. Eu me escondi, pois tive medo do coronel e do Fausto. Por isso não prestei nenhum auxílio a vocês. Somente agora estou tendo a oportunidade de procurá-las e contar os fatos como eles realmente aconteceram, pedindo desculpas pela dor que lhes causei. Eu jamais deveria ter ido àquele bar armado, e muito menos ter aceitado provocações políticas. Até hoje, carrego comigo a dor de ter matado não apenas meu cunhado, mas sobretudo um grande amigo. As lágrimas começaram a rolar pelas faces de Letícia e Conceição, a qual, voltando-se para Maria, perguntou: Você é a minha cunhada que nunca mais deu notícias? Maria acenou com a cabeça, respondendo afirmativamente à pergunta, enquanto as lágrimas caíam sobre o seu vestido. Sou eu mesma, a Maria, irmã do seu finado marido. Conceição estava perplexa diante do que via e ouvia. Vocês continuaram juntos esse tempo todo? Maria antecipou-se ao marido em responder: Não, eu descobri que o Zezé está vivo há menos de 2 semanas. Houve um terrível desencontro em nossas vidas e ficamos 48 anos sem termos notícias um do outro. Eu fiquei tão chocada quanto você está agora. Vocês ficaram 48 anos sem se verem. Como isso foi possível? Esta é uma longa história. Melhor deixarmos para contar a vocês em outra ocasião. Então diga-me, como você conseguiu escapar do acidente? Era impossível sair com vida daquele rio. O coronel Teodoro e seus companheiros disseram ter visto a caminhonete cair da ponte. Eles ficaram ali por algum tempo e correram pelas margens do rio à sua procura. Como você conseguiu escapar deles? José Antônio retirou um lenço do bolso, limpou o suor da testa e começou a explicar os fatos. Antes que a caminhonete entrasse na ponte, eu ouvi a voz do Silvio por 3 vezes dizendo para eu pular. Ele salvou minha vida. Depois disso, ele me apareceu durante um sonho,
dizendo que estava bem e que eu deveria me conformar com o acontecido. Vocês podem não acreditar, mas o que eu estou falando é a mais pura e cristalina verdade. Após ouvir aquelas palavras, Conceição olhou para a filha, que imediatamente entendeu que deveria buscar a mensagem deixada pelo pai. Letícia, ainda com as pernas trêmulas, levantou-se e caminhou em direção ao quarto, de onde retornou trazendo um caderno em que as folhas amareladas pelo tempo despertavam grande expectativa de que novas revelações estavam por vir. Conceição olhava com piedade para José Antônio. Ela sabia que a morte do seu marido havia sido acidental. Eu acredito em você, tornou Conceição. O Silvio também entrou em contato conosco. Foi há muito tempo atrás, numa época em que eu estava passando por dificuldades financeiras. Eu pensava em você com muita mágoa, mesmo sabendo que não tinha tido a intenção de matar meu marido. Naquela época, uma manicure veio aqui em casa fazer minhas unhas. De repente, ela pegou um caderno e uma caneta que estavam sobre a mesa e começou a escrever. Era uma mensagem do Silvio. Ela não chegou a conhecê-lo, mas a letra era rigorosamente igual à letra dele, inclusive a assinatura, e além do mais a mensagem era endereçada a Zinha. E vocês sabem que apenas o Silvio me chamava assim. Estendendo a mão com o caderno em direção a José Antônio, ela disse: leia, servirá de consolo para você também. Após hesitar por um momento, José Antônio pegou o caderno e leu a mensagem em voz alta. Zinha, o que aconteceu foi um acidente. O Zezé não teve culpa. Não guarde mágoas em seu coração e eduque a nossa filha segundo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou em paz. Não questione o ocorrido. Deus, em sua suprema sabedoria, sabe o que faz. Estarei zelando por vocês. Nada lhes faltará. Com amor, Silvio. Quando terminou de ler, José Antônio sentiu um nó na garganta e começou a chorar. Maria sentiu uma saudade imensa do irmão e perguntou a Conceição se ela não tinha alguma fotografia de Silvio. Claro, Letícia, por favor, volte ao quarto e pegue o porta-retrato sobre a mesinha da cabeceira. Letícia limpou as lágrimas de sua face e dirigiu-se novamente ao quarto. Ao voltar, entregou o porta-retratos para Maria. Denise e Arthur, que estavam sentados no sofá em frente, se aproximaram para ver a foto de Silvio. Assim que olhou a fotografia, Arthur deu um grito de espanto. Minha Nossa Senhora! Todos olharam para ele sem entender o motivo da sua reação. O que foi, Arthur? Você está passando mal? Perguntou Denise. Arthur tremia e chorava, sem conseguir responder às perguntas da namorada. Letícia, busque um copo de água para ele, ordenou Conceição. Letícia veio correndo da cozinha e entregou o copo ao rapaz, entre um gole e outro. Enquanto boa parte da água entornava em sua camisa, Arthur olhava admirado para o retrato de Silvio, aumentando a atenção em todos que ali estavam. Quando acabou de beber, sentindo-se um pouco mais tranquilo, Arthur explicou. Foi ele que salvou a minha vida, retirando-me de dentro da caminhonete depois que capotei na Lagoa da Pampulha. O carro estava de cabeça para baixo e eu não conseguia tirar o cinto de segurança. A água já tinha tomado o interior da cabine e eu não tinha mais fôlego no pulmão. Eu senti puxando meu braço, retirando-me do carro. Eu vi assim que olhei para o lado. Sei que é o Silvio, porque ele apareceu para mim em sonho, aconselhando-me a perdoar o meu pai e a convencer minha mãe a fazer o mesmo. Meu filho, você pode estar enganado, disse Maria. Voltando-se para sua avó, Arthur completou. Não estou enganado. Esta mancha vermelha que lhe tem embaixo do olho em forma de pétala de rosa é inconfundível. Eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Eu sei que você está certo, disse José Antônio. Da mesma forma que ele salvou minha vida naquele acidente, ele salvou a sua em um acidente muito parecido. Letícia, que até então estava calada, emitiu sua opinião. Desculpe-me. Eu acredito que ele tenha aparecido em sonho para você, mas acho difícil ele ter tirado você do carro, porque ele precisaria de um corpo para tanto. Eu sei que não é fácil acreditar, mas fato semelhante aconteceu na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, insistiu Arthur. Como foi esse fato, tornou Letícia. Uma jovem senhora estava no corredor da Santa Casa, já em trabalho de parto, mas não havia médicos para atendê-la. A enfermeira, sentindo pena daquela pobre mulher desamparada, saiu à procura de alguém que pudesse fazer o parto. Alguns minutos depois, quando ela voltou, a criança já havia nascido
e a mãe falou para a enfermeira que o parto havia sido realizado por um médico, mas que devido ao nervosismo e intensidade das dores que sentia, acabou se esquecendo de perguntar o seu nome. Quando eles estavam levando a mulher para o quarto, ela viu a fotografia de um homem na parede e disse: "Foi aquele médico ali que fez o meu parto." Todos ficaram arrepiados, porque o médico que ela apontou no retrato era um dos fundadores da Santa Casa e já havia falecido há um bom tempo. O relato de Arthur foi suficiente para convencer Letícia a mudar de opinião. A influência do mundo espiritual sobre o material é muito maior do que imaginamos, disse Denise. Nós estamos falando de 2 exemplos claros disso. Imaginem quanta coisa extraordinária acontece à nossa volta e nós não percebemos ou sequer ficamos sabendo. Maria sentiu uma saudade gigantesca do falecido irmão, como até então nunca havia sentido. Depois de reencontrar o Zezé nesta vida, o meu grande desejo é poder reencontrar o Silvio quando falecer, disse ela, sem saber que em breve se tornaria bisavó do antigo irmão, uma vez que o espírito dele já estava ligado ao embrião no ventre de Denise. Logo em seguida, todos começaram a sentir um perfume intenso e envolvente de rosas. Hipnotizados pelo cheiro, todos se dirigiram para o jardim. À medida que caminhavam, o cheiro ia se tornando mais acentuado, até que eles conseguiram detectar as flores que exalavam aquele magnífico perfume. Eram 2 flores, uma vermelha e outra branca, isoladas em um canteiro. A mesma brisa que espalhou o perfume das rosas, trazendo-os até o jardim, arrancou uma única pétala de cada rosa, depositando-as sobre as mãos de Denise, que as amparou com doçura e encantamento diante da beleza e do contraste das cores. Todos ficaram admirados com a magia daquele fenômeno. Naquele momento, os sinos da igreja soaram 6 badaladas. Eles ouviram o rádio tocar a música Ave Maria. Era a hora dos anjos. Final.